coisa. Que planta é essa, amor? Tulipa. Tulipa. Você sabe Mamãe, você deveria ser filmada. Eu vou aparecer aí também. Diz uma coisa, você sabe de onde que vem a tulipa? De qual lugar vem a tulipa? Aonde que ela nasceu primeiro? Não faço ideia. Eu acho que é de outro planeta. Não, não é de outro planeta, não. É desse planeta. Ela veio da Turquia, amor. Sabia que ela veio da Turquia? E aí, ó, lá na época do Império Otomano, ela chegou aqui na Europa. Mamãe, peraí. E ela fez muito sucesso, Dani, muito sucesso. Mamãe, peraí. Então, ela ficou na Europa. Onde é a Europa? Europa aqui, ó, tá escrito Europa. Aqui é a Europa, então... Isso, todo esse azul é Europa, todo esse azul. Então a Europa é aqui, né? Então a tulipa, todas as tulipas que tem na Europa, devem ter pegado algumas tulipas da Europa, devem ter pegado barco e vindo pra Brasília. Exatamente. E aí você comprou a tulipa no supermercado e me deu de presente. Porque elas primeiro vieram da Turquia, tá? Que fica nessa região aqui, Mamãe, ó. a gente comprou a tulipa para todos nós, não só para você, é para todos pra família. Eu pensei que fosse um presente pra mim, amor. Mãe, a gente vai dividir, né? Oi, gente, voltamos aqui no canal. Como eu tinha prometido pra vocês, vou fazer um vídeo sobre Tulip Mania. Como vocês podem ver, por coincidência, meu filho comprou hoje pra mim tulipas no supermercado, né? Aqui em Brasília também tem. Embora seja uma planta mais rara de ver aqui no Brasil. Vou deixar ela aqui no chão pra continuar o vídeo. É o seguinte, gente. Vocês sabem que a tulipa, quando ela chega na Europa, ela vem da região da Turquia. Inclusive tem alguns desenhos da época, né? Porque elas chegaram na Europa lá pelos meados de 1500 e finaizinhos de 1500, né? Então já nos finais aí do século XVI. E o pessoal dizia que o desenho da tulipa lembrava muito até os turbantes que o pessoal na Turquia usava. Tem até alguns desenhos de época que mostram isso, né? Como se a tulipa fosse um turbante na cabeça de um turco. E aí, a tulipa vai chegar com força na Holanda lá pela 1600, no finalzinho de 1500 ela já chega, mas em 1620 e 1630, nessas duas décadas aí, é quando ocorre a mania das tulipas ou febre das tulipas na região da Holanda, ou melhor, dos Países Baixos. E o que foi isso, gente? Foi o seguinte, como era uma flor rara e que veio de tão longe, né, que veio lá da Ásia, e como eu falei pra vocês, a Holanda nesse período, né, vocês já viram aquele meu vídeo lá sobre o Moça com Brinco de Pérola, eu falei pra vocês que nessa época a Holanda, ela tinha sua Companhia das Índias Orientais, assim como também tinha a Companhia das Índias Ocidentais. Então ela era um país, assim, digamos que bem globalizado, né, pro período, né, pro que o mercantilismo do período permitia. Oi! Ó, eu tô falando aqui da Tulip Mania. Sabe o que foi a Tulip Mania? Não. A Tulip Mania foi uma febre lá na Holanda, nas décadas de 1620 e 1630, há muito tempo atrás, no século XVII. Pode ir um pouquinho mais pra lá? Posso. Vai, senta aí. E aí, filho, foi uma febre danada, porque todo mundo queria ter essa planta daí, que era muito rara, a tulipa, era muito rara. E aí ela custava muito caro. Então foram os ricos primeiro que começaram a ter tulipas, lá na Holanda. E aí eles começavam a cobrar, a pagar cada vez mais caro pelos bulbos da tulipa. Você sabe que ali embaixo tem um bulbo da tulipa, ali dentro da terra. O bulbo é uma espécie de semente, assim, desse tamanho, assim, um negócio grande assim, ó. Que da onde nasce o pendão da tulipa. Então nessa flor? Tem um bulbo lá embaixo da terra. Não vou deixar você mexer na terra, tá? Mas a tulipa nasce do bulbo, tá bom? Mamãe, a gente pode plantar tulipa em casa. Pode. Se você tiver o bulbo, você planta a tulipa em casa. Mamãe, a tulipa faz do bulbo? Sim, a tulipa faz o bulbo. Ou melhor, é o bulbo que faz a tulipa? E aí, quem é que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mamãe, eu não sei também. Mamãe, a galinha sabe o quê? A tulipa nasce e aí a tulipa vai fazendo um bulbo lá embaixo. E aí vai crescendo. E aí vai dando outra tulipa, né? Você sabe que a mamãe tem que ver o ciclo de vida da tulipa para poder ensinar?
E a mamãe também não sabe como é que é isso. Mamãe, vira Sabe? Eu não sei. O saco mostra o que tem que fazer com a tulipa. Deixa eu ver, o saco Vem mostra? aqui. Sim, é só olhando o saco, em volta do saco inteiro. Ela veio de Olambra. Veiling, Olambra. O saco vai mostrar que dentro é... Cuidados básicos, tá aqui, ó. Ambiente interno. Regar 3 vezes por semana. A gente pode fazer segunda, quarta e sexta. Evitar a luz direta do sol. E tá dizendo uma coisa aqui muito interessante, tá dizendo que é um produto não comestível, você não pode comer a tulipa. Muito bom saber disso, né, amor? Mamãe, eu nunca ia comer essa planta. Nem eu. É tão bonito. É, eu sei. Tem gente que é doida, amor. Aí eles avisam, eles avisam. É doido. É. É pra pessoa já comer flor de... É só uma flor, né, amor? Você acha que isso daqui vale o preço de uma casa? Você trocaria uma casa por essa flor daqui, pela tulipa? Eu ia dar uns R$9 por isso aí. R$9. Mas Na você... verdade, 80 mil reais. 80 mil reais você ia dar por essa planta daqui, por uma flor? Você ia trocar a nossa casa por essa flor daqui? Eu ia trocar, sabe o quê? Uma cidade inteira por essa flor. Pronto, Daniel já pode ir pra Holanda na época da tulipmania, né? Daniel pode entrar na máquina do tempo, que ele vai se dar muito bem lá na especulação financeira dessa planta. Não existe máquina do tempo. Não existe, mas se existisse você ia se dar bem, porque as pessoas da Holanda estavam começando a ficar doidas e oferecendo valores muito altos por essa planta daqui. Cada vez mais altos. O que ocorreu então no século XVII, lá nesses idos de 1600 que eu tô falando para vocês, foi uma especulação financeira, né? E o que consiste uma especulação financeira? É quando você começa a vender, porque existem pessoas que querem comprar, né? Coisas que não valem o preço pelo qual ela está sendo vendido. Por exemplo, vocês vão lembrar que no Rio de Janeiro, ali perto das Olimpíadas e também perto da época da Copa do Mundo que foi aqui no Brasil, vocês vão lembrar que houve um aumento muito, muito forte do preço dos imóveis no Rio de Janeiro. Na cidade quase toda, mas sobretudo na zona sul do Rio de Janeiro. E os apartamentos e as casas estavam sendo vendidos cada vez por um preço mais absurdo. E por incrível que pareça, tinha gente que comprava. E eu ficava assim, gente, mas quem será? Quem será que tem esse dinheiro, né? Para comprar um apartamento desse num bairro que não é tão bom assim, por um preço tão exorbitante. E no caso das tulipas ali na Holanda, como eu falei para vocês, a tulipa era uma planta que vinha de uma região longínqua, ela era considerada exótica. Então foram os ricos na Holanda que começaram a comprar primeiro as tulipas, até porque elas eram caras. E digamos que eu vou converter aqui o dinheiro hipoteticamente em reais, só para vocês entenderem o que foi a tulipmania. Digamos que aquele vaso de flor que eu mostrei ali para vocês, digamos que eu tivesse comprado ele hoje por R$3.000. Imagina, R$3.000 naquele vaso de flor. E aí alguém ia dizer assim, nossa, mas tá rica mesmo, né? R$3.000 numa florzinha. Você pode achar absurdo. Mas aí, daqui, e eu sou rica, porque eu comprei por R$3.000, porque eu sou rica. Mas daqui a uma semana, eu te encontro de novo na rua e falo pra vocês que aquele vaso de flor que eu paguei R$3.000, eu vendi pra minha vizinha por R$10.000. E aí você vai dizer assim, antes o que parecia loucura, eu ter dado R$3.000 naquela flor, você vai começar a ver que eu fiz um grande negócio. E aí você não tem R$10.000 sobrando, você não tem. Porque a maioria das pessoas não era rica, né? Mas o que vai acontecer? Mesmo que você não tivesse dinheiro, você ia vender alguma coisa valiosa sua, né? Digamos, uma casa, um terreno, alguma coisa, joias, você ia vender alguma coisa valiosa que você tinha para comprar uma tulipa, para revendê-la, porque você sabia que o preço dela só aumentava. E assim, e no auge do processo da tulipmania, dessa febre das tulipas, a especulação financeira era tão grande em torno dos bulbos da tulipa e da própria tulipa, da própria flor já nascida, que era questões de dias, assim, em poucos dias o preço duplicava, triplicava. Então as pessoas começaram a ficar insanas. A princípio eram os ricos que estavam fazendo isso, comprando caro, comprando muito caro, mas revendendo mais caro ainda. E depois até os pobres começaram a participar do negócio.
né? E as pessoas vendiam o que elas tinham, vendiam uma vaca, vendiam uma ovelha, vendiam um terreno, vendiam o que te fosse, para poder comprar aquelas tulipas e depois revender cada vez mais caro. Então foi se criando uma bolha de especulação financeira. Outra coisa, vocês vão lembrar que em 2008, nos Estados Unidos, aconteceu uma bolha de especulação financeira em torno dos imóveis. Igual aconteceu no Rio de Janeiro, só que foi muito pior lá nos Estados Unidos. Né? E o preço das casas, dos apartamentos ficando cada vez mais caro, cada vez mais caro. Você comprava uma casa super cara, todo mundo ficava, nossa, vou comprar uma casa cara. Mas depois de alguns meses ou um ano, você revendia aquela casa pelo dobro do valor dela. E aí o pessoal ficava, ai gente, parecia loucura, mas agora não parece mais. E aí todo mundo vai entrando, né, na especulação, todo mundo vai entrando naquela bolha. Porque antes parece loucura, mas depois você vê o teu coleguinha fazendo dinheiro, fazendo muito dinheiro e fácil, em pouco tempo. E aí todo mundo entra na bolha, né? Agora, por que bolhas financeiras são criadas? Não me pergunte por que esses fenômenos acontecem. Mas quando eles acontecem é realmente um ciclo vicioso muito grande e todo mundo se sente tentado a entrar, você se sente tentado a entrar porque você vê o seu coleguinha por vezes fazendo dinheiro rápido e você fica, ai meu Deus, será que eu vendo minha casa para fazer isso também? Sabe? Será que eu vendo meu carro para fazer isso também? Né? E aí, só que é aquilo que eu falei para vocês, é só uma flor, né? É só uma flor. Não vale uma casa em Amsterdã, não vale 14 toneladas de trigo, não valem não sei quantas vacas, não valem vários terrenos, é só uma flor. E para vocês terem uma noção, a especulação financeira em torno das tulipas foi tão grande que começou a ter um esquema chamado de contrato futuro. O que é contrato futuro? É quando você vende uma coisa que não existe, tá? A pessoa que planta tulipas, a tulipa ainda não nasceu, às vezes você não tem ainda nem os bulbos ainda, mas alguém já comprou o seu mercado futuro, alguém já comprou a sua oferta futura, né? Alguém já chegou lá e já te deu bastante dinheiro e disse, quando nascer, quando chegar, é meu. E já comprou. Então você pode imaginar que se acontece alguma desgraça no clima, o solo fica ruim e aquelas plantas não nascem, você não tem o que entregar, né? Mas o outro não havia nenhuma expectativa, né? Nenhuma certeza de que você iria ter algum retorno com aquilo. Afinal de contas, você está comprando esperança, comprando futuro, né? Bom, gente, então como eu falei para vocês, o auge desse processo foram as duas décadas de 1620 e 1630. E em 1637, a bolha estoura. Estoura e todo mundo volta a perceber que aquilo dali é só uma flor, né? E que não vale uma casa em Amsterdã, e que não vale tanto dinheiro assim. Então, muita gente ficou na miséria. Muita gente perdeu tudo por causa disso, por causa dessa besteira que foi uma febre em torno de bulbos de tulipa, né? E muita gente perdeu tudo que tinha por causa disso. Não foi só na Holanda que aconteceu essa especulação financeira. Existem alguns registros em outros lugares próximos, como Londres, por exemplo, na Inglaterra, que houve também um aumento considerável do preço da tulipa nessa época e uma busca muito grande por tulipas, mas não se chegaram aos preços astronômicos que estavam na Holanda, né, nos Países Baixos. Não foi tão intenso assim, mas também aumentou o preço. Até porque eu acho que na própria Holanda estavam começando a comprar tulipas offshore, tá? O pessoal estava comprando tulipas em Londres mesmo, né? Ou ali perto na região do que hoje em dia é Bélgica, onde estivesse nascendo eles estavam comprando. Então o preço aumentou ali naquela região ali em volta, mas nada se compara ao que aconteceu na Holanda. Tem um filme no Netflix, tá, gente, que tá aí agora, inclusive eu não conhecia. Foi um de vocês aí que comentou comigo e falou, tem um filme no Netflix sobre isso, sobre tulipas. Eu acho que o nome do filme é Amor e Tulipas. Acho que esse é o nome do filme, vou checar aqui direitinho pra vocês. O filme é bem legal e mostra bem esse processo, né? Mostra que primeiro eram os ricos que estavam começando a comprar e a entrar nessa loucura do preço das tulipas, mas que depois até os pobres estavam participando. Vocês vão ver, se vocês assistirem esse filme no Netflix, vocês vão ver que tem um peixeiro, né? Tem um vendedor mais pobre que namora a empregada doméstica de uma casa, que ele começa a entrar também na especulação financeira.
E vocês vão ver que o negócio se alastrou de uma forma pela Holanda que esse comércio era feito até em tavernas. Tavernas é bar, onde você vai lá beber. Né? Então o povo ia lá para ficar apostando, igual você aposta em cavalo. Aposto tanto no Pata Negra que vai ver se o nego apostava tanto na produção de bulbos de fulano de tal, né? E vendia a casa, vendia o cavalo, vendia a mãe, o que fosse, né? Nessa especulação financeira, pensando que no mês seguinte, ou na semana seguinte, até no dia seguinte, que ele ia fazer pelo menos o dobro do que ele tinha gastado, né? Então você vai nessa, até que tem uma hora que a bolha estoura e todo mundo percebe que é só uma florzinha, né? Bom, mas dito tudo isso, eu queria falar para vocês que a Holanda podia ter ganhado ranço, né, da tulipa, podia ter ficado com raiva. Depois de tudo isso que aconteceu, né, eles podiam ter ficado assim, com trauma de tulipa, mas não. A Holanda é conhecida até hoje pelas tulipas, né? Virou uma marca do país, é uma marca registrada deles, a produção de tulipas. E aí eu queria dizer para vocês, que eu falei num vídeo passado, que eu ia falar para vocês sobre Keukenhof. O que é Keukenhof? Keukenhof é o maior jardim da Europa. Ele é conhecido como o Jardim da Europa. É o seguinte, na cidade de Lisse, L-I-S-S-E, que fica ali mais sudoeste de Amsterdã, um pouco ao sul de Amsterdã, existe um grande jardim onde são plantados, eu acho que são plantados anualmente 7 milhões de bulbos de tulipa. E é plantado manualmente, né? Tem um ser humano, são vários seres humanos que ficam, né? Que tem todo um trabalho paisagístico, você precisa saber quais bulbos são da flor vermelha, quais são da flor amarela, quais são da flor roxa, e tanto faz, né? E eles fazem todos uns desenhos gráficos no computador, antes de computador faziam à mão mesmo, mas eles fazem toda uma projeção gráfica, né? Paisagística dos desenhos e das cores que eles querem fazer. E depois eles passam o inverno inteiro ali plantando aquilo manualmente, cavando com a mãozinha deles, enfiando o bulbo lá dentro, fechando a terrinha, tá? E aí passa o inverno, o bulbo da tulipa, ele floresce ali na Holanda, você planta no inverno e ao final do inverno, no início da primavera, em março, é quando as tulipas nascem, né? É um fenômeno interessante porque você precisa plantar no inverno para que ela nasça. E então eu vou te dizer o seguinte, se vocês quiserem conhecer essa maravilha, porque realmente é um negócio assim, ó, de cair o queixo, eu aconselho que se tem alguém indo para a Holanda, que vá a Keukenhof, porque realmente é uma coisa especial de se ver. Vocês têm que ir na primavera. É um fenômeno interessante porque é muito efêmero, a tulipa é uma coisa muito efêmera. Assim como muitas flores na Europa são efêmeras, né? Então, se vocês quiserem ver Keukenhof florido, vocês têm que ir no final de março, abril todo ou início de maio. Ou seja, digamos que aí entre 20 de março, abril todo, até 15 de maio, mais ou menos, é quando o Keukenhof fica aberto. Depois ele passa o ano inteirinho fechado. E isso também é muito impressionante, porque se vocês forem lá ver os hectares e hectares de parque e imaginar que aquilo tudo fica fechado o ano todo, para ficar aberto só esse... um mês e meio, 2 meses que ele fica aberto, né? E você pensar, nossa, 2 meses só aberto, para depois ficar 10 meses fechado, e mesmo assim isso é um negócio que rende dinheiro, que dá lucro, porque se não desse lucro, o nego não fazia isso. E é impressionante porque dá lucro. Então eu queria que vocês fossem lá, se vocês tiverem a oportunidade. Esse ano de 2020, por causa do coronavírus, foi o primeiro ano na história do Keukenhof que não teve público, né? Eles não sabiam no inverno que ia ter coronavírus, então eles plantaram tudo, coitado. Imagina, gente, imagina. Plantaram tudo, né? Os seres humanos botando as plantinhas que eu falei pra vocês. Para depois, quando chegar justamente em fevereiro, março, foi quando fecharam tudo, né, lá na Europa. Aqui no Brasil já foi mais março, né, que aconteceu isso. E aí não podia ter público, mas as plantas já estavam lá, já tinham nascido. E o que eles fizeram foi filmar o parque vazio com drones. Eu vou mostrar as imagens para vocês. Que eu sigo o Keukenhof no YouTube, e no Facebook, no Instagram. Mas eu queria dizer para vocês também que
Além de Keukenhof, na Holanda, que muita gente conhece, eu não vou ficar dando dica aqui de como ir para Keukenhof, porque tem que ir a Amsterdã, tem que pegar o ônibus tal para ir até a estação de Haarlem, ou até a estação de Leiden, e depois pegar um outro ônibus, que não sei o que, não vou ficar dando dica aqui. Se vocês conseguirem ir, vocês vão dar um jeito de conseguir lá, porque é um lugar famoso. Eu, como morava lá na Bélgica, eu ia de carro. Então eu ia e voltava a hora que eu quisesse, né? Eu normalmente ficava até o parque fechar. Até porque não sou uma pessoa de acordar cedo, pelo menos não era. E não chegava lá muito cedo, né? Mas, além de Keukenhof, existe um outro parque, agora, na Bélgica, que ninguém vai. Ninguém vai porque ninguém conhece. Porque o mais famoso é o Keukenhof. Mas existe um outro menor que existe na Bélgica. Só que eu acho muito legal. Porque ele é o jardim de um castelo. Então você não está vendo só um parque de flores, você está vendo também um castelo. É o castelo de... como é que eu posso dizer o nome dele em francês? É Grand Bigard. E o nome dele em holandês é Groot Bigard. Eu vou escrever os dois nomes aqui. Groot Bigard, ou Groot Bigard e Grand Bigard. Como falei para vocês, a Bélgica é um país bilíngue. Mais do que bilíngue, ela é trilíngue, porque também tem alemão, mas esquece o alemão, que é muito pouco falado. Basicamente, a região, pelo menos, de Bruxelas é uma região bilíngue, flamand e francês. Flamand é um dialeto do holandês, embora eles digam que não, mas é. Então, gente, esse castelo do Groot Bigard é cheio de tulipas, e as tulipas, elas vêm da Holanda, né? O pessoal traz os bulbos da Holanda para fazer o mesmo processo. Eu vou mostrar várias imagens aqui para vocês, né? Inclusive, quando amigas minhas de infância, da escola, quando elas foram me visitar em Bruxelas, como eu falei para vocês, ir para Keukenhof, na Holanda, tem esse processo aí de que você tem que ir na estação tal, pegar o ônibus tal, e não sei o que lá, tem o horário tal. Então, para quem estava saindo de Bruxelas para fazer isso, era um pouco complicado para ir e voltar no mesmo dia, porque elas iam ter que sair de Bruxelas até a estação tal na Holanda, imagina. Aí eu falei, mas se a gente for no castelo de Groot Bigard, né, do Grand Bigard, eu levo vocês de carro, porque eu chego lá em 20 minutos, 20 minutos de carro de Bruxelas. Eu não moro em Bruxelas, eu não tenho carro, como é que eu vou chegar lá? É difícil, pega um Uber, porque realmente não sei, transporte público eu não sei como é que você vai chegar lá. Mas eu tô te dizendo que se você pegar um Uber é 20 minutos de carro, né? 15 minutos de estrada e uns 5 minutos, não vou dizer 5 minutos não, porque às vezes você pega um engarrafamento para sair de Bruxelas, que Bruxelas às vezes tem um engarrafamento bravo. Mas de estrada, 15 minutos de estrada. Como eu falei pra vocês, a Bélgica é muito pequena, a Holanda também é. Então você chega em vários lugares assim, rápido, né? Lindo o castelo do Grand Bigard. Algumas áreas dele são áreas ainda medievais, como a ponte que chega a ele, o portal de entrada é um portal ainda medieval, mas o castelo mesmo já passou por algumas reformas no século XV, no século XVI, né? Mas é muito legal você ver um castelo cercado dessas tulipas. Tanto em Keukenhof quanto no Groot Bigard, além das tulipas, as outras flores que fazem muito sucesso nesses dois parques são os narcisos. Por que elas se chamam narciso? São lindas, vou mostrar aqui as fotos para vocês verem. O narciso se chama narciso porque ela é uma florzinha que ela normalmente nasce na Europa, ela normalmente nasce na beira dos rios. E ela é inclinadinha assim para baixo, né? Inclinadinha em direção à beirada do rio. Então parece que ela está olhando o próprio reflexo dela na água, como o Narciso. Vocês conhecem a história do Narciso, que ele se achava tão lindo, tão lindo, tão lindo, que ele ficou olhando a imagem dele no lago e se afogou e morreu, né? Então o nome da florzinha é Narciso, porque ela tem essa inclinaçãozinha para baixo. Linda, linda. Assim como o Narciso também era gato. Ele sabia que ele estava olhando um cara bonito mesmo. E a outra flor que também faz muito sucesso nesses parques são os jacintos ou hiacintos. Os jacintos normalmente eles são ou roxinho, uma florzinha assim, uma hastezinha cheia de florzinha pequenininha assim, né? Normalmente elas são roxinhas ou então são rosinhas, tem da roxa e tem da rosa, acho que tem também da branquinha, mas eu via mais roxo e rosa.
E o barato do jacinto é o cheiro, porque o cheiro do jacinto é muito, muito forte e muito gostoso. E aí, gente, só para terminar esse vídeo aqui para vocês, então, sobre flores, sobre tulipas, sobre Holanda, sobre Bélgica e sobre especulação financeira. O legal de quando você vai a Keukenhof é que além de você ver Keukenhof, que é um parque paisagístico, né? Porque existe esse paisagismo que eu falei para vocês, em volta do parque, pela estrada, também vai ser difícil dizer para vocês qual é a posição exata em que você vai encontrar isso, mas é bem capaz que você encontre campos de tulipas. Como assim campos de tulipas? São produtores de tulipas que plantam tulipa para vender ao redor do mundo, para vender na Europa e em outros lugares do mundo também. Então não há nenhum paisagismo, são só aquelas linhas retas, sabe? Quilômetros de tulipas plantadas, por vezes tulipas, por vezes jacintos, né? E por vezes também os narcisos. Narciso é menos, eu vi menos. Mas eu vi muita tulipa plantada nesses campos, assim, a perder de vista, né? As imagens aéreas são sempre muito bonitas. Tem até um quadro do Van Gogh, ou seja, desde o século XIX, que eles já plantavam isso, né? E eu achei alguns vídeos interessantes na internet que mostram como esse processo hoje em dia é totalmente mecanizado, né? Enquanto no campo de Keukenhof, como há paisagismo, você precisa que um ser humano fique lá plantando, né, os bulbos para formar desenhos, no caso dessas plantações que são retas, contínuas de plantas, são tratores que fazem esse processo, né? O trator vai, passa, coloca uma malha no chão e depois ele vai jogando os bulbos por cima dessa malha, depois ele joga terra por cima desses bulbos, depois passa irrigando, jogando água e depois você vai vendo as flores nascendo. E depois é muito legal que o processo de poda, de corte das flores, para elas serem sacadas e vendidas no mundo todo, também é um processo, a máquina vem e corta, existem máquinas que tiram o bulbo para vender, igual aquela dali que vocês viram ali, que tem no vasinho que o meu filho comprou para mim, porque ali tem o bulbo junto, né? E também vendem na Europa os saquinhos com o bulbo, só o bulbozinho da tulipa para você plantar no seu jardim, se você quiser. Tá certo, gente? Então esse foi mais um vídeo. Eu agora conto com a ajuda da minha amiga Beatriz. Beatriz vai editar esse vídeo aqui. Então se vocês gostaram da edição desse vídeo, vocês agradeçam a Beatriz, porque eu agora não tenho mais como ficar editando. Mas eu espero que vocês tenham gostado da minha participação, da participação do meu filho. Eu acho que vocês também ouviram algum choro aí do Pedro também, né, no fundo. Mas faz parte, meu marido estava com ele. Acho que a gente vai dar certo assim agora com a Beatriz editando os vídeos pra mim, tá certo? Beijos e voltem sempre aqui no canal. Você tá rindo, esse menino safado. Gargalhando.